Oi, vamos acompanhar agora a leitura desse slide para a gente se apropriar um pouco mais do gênero textual adivinhas que foi trabalhado na aula televisiva hoje pela manhã. O gênero textual adivinhas. Adivinhas, o que é? O que é? Você já brincou de o que é o que é? Conheça as características desse gênero discursivo chamado de adivinha e aprenda como esse texto é organizado. Esse é um gênero textual típico da cultura popular e que é passado de pai para filho. Apesar de ser um texto curto, seu domínio de conhecimentos é muito grande, pois ele pode ser utilizado para ensinar, aprender o significado e a formação das palavras na construção de vários conhecimentos. Estrutura desse gênero. Vamos ver como esse gênero é estruturado. Tudo que a gente estuda na parte de gênero textuais é porque existe uma forma de organização desse gênero para que a gente possa trabalhar e se apropriar desse conhecimento. Então, o gênero textual adivinha também tem um segmento, uma estrutura. Que estrutura é essa? Primeiro, ele tem a pergunta inicial, né? A pergunta inicial, que é essa perguntinha, o que é, o que é? Olha só, a pergunta inicial. Essa pergunta inicial, gente, ela tem uma intenção. Ela nasce com a intenção de desafiar e estimular sua solução. Ou seja, o que é o que é? A pessoa já fica atento. Gente, vai vir uma pergunta, né? Porque o que é, só pode ser uma adivinha. Então, ela sempre começa, ela tem essa estrutura. Primeiramente, ela vem com a pergunta inicial. Depois é que ela segue para a pergunta desafio. A pergunta desafio é a charada em si, né? A segunda pergunta da adivinha é a pergunta desafio. Por meio dessa pergunta, o interlocutor, é a pessoa com quem se conversa, é levado a utilizar-se de conhecimentos sociais, culturais e linguísticos para a solução do problema proposto. Ai, tia, tá complicado. O que é esse interlocutor? O que é esse emissor? O que é isso? Gente, eu não posso fazer uma adivinha se eu não tiver uma pessoa para me brincar de adivinha com ela. Eu não posso fazer isso sozinho, né? Eu preciso de uma outra pessoa. Essa outra pessoa é o interlocutor. É a pessoa com quem eu converso, com quem eu pergunto. Hoje, na aula de hoje, eu vou fazer as perguntas e vocês vão me dar as respostas. Você vai ser o interlocutor e eu vou ser o emissor. Eu vou estar emitindo a pergunta e você vai estar recebendo a pergunta. Essa é a brincadeira, o jeito que a gente fala do gênero textual é porque existe o emissor e existe o interlocutor, aquele que fala e aquele que recebe a informação. E esse interlocutor, que é eu preciso saber dos seus conhecimentos prévios, sociais, culturais e linguísticos, para que você possa estar solucionando o problema proposto. Eu não vou fazer uma pergunta super difícil que eu sei que vocês não vão saber responder, porque não seria um trabalho com você. Então, tudo depende do interlocutor. Eu só vou fazer pergunta para vocês que vocês tenham um pouco do conhecimento para buscar na imaginação de vocês a resposta. Então, essa é a estrutura do gênero textual. É a pergunta inicial, a pergunta desafio e depois a solução. Para isso, eu trouxe um exemplo. Vamos lá? Um exemplo, eu vou perguntar para que vocês respondam. Vocês têm o conhecimento disso aqui. O que é o que é? Tem cauda, mas não sou cão. Tenho asas e sei voar. Não tenho asas e sei voar.
Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar. O que é que pode ser isso? A pipa. A pipa ela tem cauda, mas ela não é um animal, ela é um brinquedo, né? Ela não tem asas, mas mesmo assim ela voa. Mas ela precisa do vento para voar. Então, vocês têm esse conhecimento, aí a gente faz a brincadeira, vocês se lembram, vai puxando assim da memória o que poderia ser e acha a resposta, ok? Vamos para a próxima. Perceba que nesse exemplo da pipa, na construção da pergunta-desafio, há uma organização em forma de versos e rima. Este tipo de recurso textual é muito comum nas adivinhas, certo? Então vamos para a próxima. Depois das perguntas iniciais e desafio, é necessário que haja a resposta. Então, esse tipo de texto trata-se de um diálogo e, por isso, exige um emissor e um receptor, ou seja, aquele que faz a pergunta e aquele que está desafiado a respondê-la. Isto é, alguém que faz a pergunta e alguém que a responde. A construção da resposta pede conhecimento linguístico, a pessoa precisa conhecer a linguagem, né? A linguagem formal que a gente fala. A capacidade interpretativa, você tem que ter a capacidade de desenvolver da sua mentalidade aqui o que poderia ser a resposta. E o conhecimento de mundo, você tem que ter o conhecimento de mundo para poder participar da adivinha. Aí eu trouxe essa imagem aqui que eu acho super legal, né? A imagem do Cascão com o Cebolinha. O Cebolinha fez uma pergunta e diz assim: exatamente 100 cruzeiros se adivinhar o que eu tenho nas mãos. Você disse 100 cruzeiros? Então, aí é para ele adivinhar. Aí, o que foi que a tia Suzana fez? A tia Suzana trouxe alguns questionamentos e trouxe também uma brincadeira para que vocês possam fazer com o orientador de vocês, com o irmão, com o pai, com a mãe, que é muito legal. Eu vou exibir para vocês depois dessa explicação aqui. Aí, aqui eu fiz 10 perguntinhas. Vocês podem pausar aqui, né, o slide para que vocês possam estar lendo, se apropriando e tentando adivinhar sem ver a resposta, porque é claro que tem resposta. Eu coloquei lá no final do vídeo a resposta, mas vocês devem primeiro tentar adivinhar e depois ver a resposta. E outra coisa, eu não coloquei as respostas em forma de palavras, eu coloquei imagens para que vocês associem essas imagens às perguntas, né? As respostas aqui que foram feitas. Número 1, o que é o que é? O que a areia disse para o mar? Segundo, o que é o que é? O que é que está na ponta final, no fim, no início do meio e no meio do começo? Outra, o que é o que é? É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual. 4, o que é o que é? O que é que anda com os pés na cabeça? 5, o que é que tem no meio do ovo? O que é o que é? Surdo e mudo, mas conta tudo. O que é o que é? O que a esfera disse para o cubo? O que é o que é? O que o tomate foi fazer no banco? O que é o que é? Quando um tigre se parece com um velho? E o que é o que é? Qual é o bicho que anda com as patas? Aí você vai tentar descobrir todas essas adivinhas. Eu deixei umas pistas para vocês, que as respostas estão aqui embaixo, né? Olha aí a turma da Mônica tentando pegar as respostas. E as imagens estão aqui. As imagens que vão dizer para vocês quais as respostas da adivinha. Então, boa sorte. Eu espero que todos vocês façam isso assim com muito capricho, curtam e se apropriem deste gênero textual, ok? Abaixo desse vídeo, eu vou deixar o vídeo da brincadeira que vocês devem fazer com seus orientadores, que é muito legal e dá para brincar diversas vezes. Deixa eu ver se eu consigo gravar.